Fala galera! Olha só, tô aqui tentando fazer um bolo, me ajuda aqui. Na receita fala que eu preciso de 2 xícaras de farinha de trigo. Mas eu preciso de fazer 10 bolos. 2 xícaras fazem um bolo. Se eu preciso de fazer 10 bolos, me ajuda aí. 10 bolos vai dar... Opa, 20 xícaras, não é isso? Então se eu preciso de fazer 10 bolos, eu preciso de 20 xícaras de farinha de trigo. Olha só, você acabou de ver cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico, estéquio significa elemento, metria, medida, a medida dos elementos, a quantificação desses elementos. Lá nos meus produtos e nos meus reagentes eu tenho a estequiometria. E aí, olha só, se eu preciso de 20 xícaras dessas para fazer meus 10 bolos, quanto que isso vai dar em massa? Quantas gramas, quantos quilos eu preciso de farinha de trigo? Olha só, eu fui lá e pesei essas 2 xícaras. Deu 100 gramas. Então, se eu preciso de 20, vai dar 2.000 gramas. Né? Então, para fazer meus 10 bolos, eu preciso de 20 xícaras. Ou 2.000 gramas de farinha de trigo. Ou ainda, olha só, já converti lá 20 xícaras para massa, deu aí 2.000 gramas. Eu ainda posso converter para quê? Para pacotes, né? Cada pacote desse aqui tem 1 quilo. Então, se cada tem 1 quilo e eu preciso de 2.000 gramas, ou seja, 2 quilos. Se eu preciso de 2 quilos, então eu preciso de 2 pacotes de farinha de trigo para fazer os meus 10 bolos. Então, bora lá, olha só. De 2 xícaras eu fazia um bolo. Quero fazer 10 bolos, eu preciso de 20 xícaras. 20 xícaras equivalem a 2 quilos, a 2.000 gramas, que equivalem também a 2 pacotes de farinha de trigo. Então, além de eu quantificar, eu ainda consigo converter de uma unidade para outra, de 20 xícaras para 2.000 gramas para 2 pacotes de farinha de trigo. É isso aí, galera. Isso é estequiometria. Bora lá para a aula, que eu vou continuar fazendo meu bolo. Assim, na verdade eu vou tentar, né? Quem puder trazer para mim aí os 20 bolos prontos, os 10 bolos prontos aí, eu agradeço, viu? Falou, até mais. Bora retomar aqui, galera, porque lá não deu certo mesmo não, viu? Pode mandar bolo aí para mim, porque realmente não foi dessa vez. Mas olha só, voltando aqui para o assunto de estequiometria, nós vamos, em vez de preparar um bolo, nós vamos preparar uma reação da amônia. Para isso a gente vai precisar de nitrogênio com hidrogênio. Eles vão reagir e como produto eu vou ter a amônia. Não é um bolo, mas é a amônia. Olha só, para poder usar o cálculo estequiométrico, a gente vai seguir 3 passos. O primeiro é escrever a reação química. A reação química, na verdade, já está escrita. A maioria dos exercícios já te dá ela escrita. No Enem, eles já te dão ela escrita, na maioria das vezes. Então, o primeiro passo, escrever a minha reação. O segundo passo é balancear a minha reação. Aí, entra toda a nossa bagagem que a gente está vendo nas outras aulas, né? A gente vai balancear. E aí, por último, usar a velha regrinha de 3. Estequiometria é nada mais que regrinha de 3. É moleza. Parece assustador, mas calma, é moleza. Olha só, nesse primeiro caso aqui, não está balanceada essa reação da amônia. Bora balancear. Vamos começar aí, ó. Lembra a regrinha do macho? Carbono, hidrogênio e oxigênio a gente deixa por último? Bora começar pelo nitrogênio. Aqui nos meus reagentes eu tenho 2 nitrogênio. Nos meus produtos eu também deveria ter 2. Então, como só tem 1, bora botar um 2 lá, olha só. Bota um 2 aqui agora. Agora eu tenho 2 nitrogênios. E de cá, 2 nitrogênios. Até botar um aqui, ó, só pra gente lembrar que já está balanceada a minha reação. E aí vamos pro hidrogênio. De cá eu botei um 2. Esse 2 também multiplica, esse coeficiente também multiplica pelo meu hidrogênio. Agora eu tinha 3 hidrogênio. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. De cá eu também deveria ter 6 hidrogênios. Como eu tenho 2, se eu multiplicar um número por esse 2, que dê 6, está balanceado. No caso, olha só, 3, ó. Se eu botar aqui 3 vezes 2, 6 hidrogênios, ó. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Minha
a equação está balanceada. Então, primeiro passo, escrever a equação. Segundo passo, balancear. E o terceiro passo é a regrinha de 3. Só que a regrinha de 3 eu vou deixar para os exemplos. Esse aqui eu quero relacionar todos os nossos conhecimentos de química. Relacionar tudo aquilo que a gente aprendeu até hoje. Lembra quando a gente falava de mol? O que era mol? Mol significava que eu tinha 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Por exemplo, uma dúzia. Quando eu falo uma dúzia, eu estou falando de 12 unidades. 12 alguma coisa. Aqui, mol é que nem dúzia. Mol é exatamente 6. Exatamente 6,02 vezes 10 a 23. Eu abreviei aqui, deixei só 6 para facilitar os nossos cálculos. Então, eu tenho aqui 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Depende do exercício. Olha só. Além disso, quando eu te falar de mol, vai te lembrar o quê? Que o mol tem uma massa. Essa massa é a minha massa molar. Um mol de alguma coisa, será que tem quanto de massa? Eu vou lá na balança e olho. É a minha massa de 1 mol. É a minha massa molar. Uma outra unidade é em relação ao volume. 1 mol ocupa exatamente 22,4 litros. Isso Gay Lussac diz para nós, né? Que nas condições naturais de pressão e temperatura, eu tenho 1 mol ocupando exatamente 22,4 litros, beleza? Então, eu consigo achar a massa molar de 1 mol, só olhar na tabela periódica. Eu sei o quanto ocupa de volume 1 mol e eu também sei quantas unidades eu tenho quando digo 1 mol, beleza? Olha só, falando em mol, esses coeficientes estequiométricos aqui que a gente colocou no nosso balanceamento, entre outras coisas, quer dizer mol, significa que eu tenho 1 mol de nitrogênio, 1 mol de nitrogênio, reagindo com 3 mols de hidrogênio. Como produto eu tenho 2 mols de amônia. Bora escrever isso? Olha só. Aqui eu tenho, ó, 1 mol de N2, reagindo com 3 mol desse cara, ó, 3 mol desse cara. Como produto eu tenho 2 mol desse cara. Olha só. Tranquilo? Olha só. 1 mol reage com 3, formando 2 mol. Massa. Será que eu consigo transformar esse mol para massa? Será que eu sei quanto é a massa de 1 mol? Sei, não sei? Se eu olhar na tabela periódica, quanto que é a massa de 1 nitrogênio? A massa molar, 1 mol só de nitrogênio. 1 mol de nitrogênio na tabela periódica tem exatamente 14 gramas. 1 mol tem 14 gramas. 1 mol de nitrogênio. Olha só. Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho 2 nitrogênios, não é? Se eu tenho 2, já vai ser 28 gramas. Como é só 1, beleza. São 2 em 2 vezes 1, 2 nitrogênios. Então, só 28 gramas. Então, eu consigo relacionar. 1 mol desse cara tem 28. Porque eu só estou relacionando. 1 mol pesa exatamente 28 gramas. Então, quando se coloca aqui, ó. 1 mol tem 28 gramas. Hidrogênio. Eu consigo saber a massa de 1 mol de nitrogênio? Consigo, não consigo? Olha só, lá na tabela tem lá, nitrogênio tem 1 grama para cada mol. Quantos mols eu tenho? 3, não é isso? Eu tenho, eu tenho 6 hidrogênios, não é? Eu tenho 6 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. Como eu tenho 6, vai dar 6. Eu vou ter aqui, ó, 6 gramas de hidrogênio. Bora recapitular? Eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 hidrogênios. Como eu tenho 6 hidrogênios e cada hidrogênio é massa 1, logo eu tenho 6 gramas. Beleza? Olha só. E aqui os meus produtos, a amônia. Qual que é a massa do nitrogênio? Do nitrogênio é 14, ó. Bora botar aqui. Do hidrogênio, cada hidrogênio é 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu vou ter 3 aqui, ó. Então aqui, ó, 14 mais 3 dá um resultado de 17 gramas. Opa, mas eu tenho 2 carinhas, né? Então vai ser 2 vezes 17. Tranquilo? Recapitular, ó. Nitrogênio, a massa de cada nitrogênio 14. A massa de cada hidrogênio 1. Como eu tenho 3 hidrogênios, 3. 3 mais 14, 17. Só que eu tenho 2 carinhas desse. Então, 17 vezes 2 vai dar exatamente aí 34 gramas. Ó, aqui eu tenho 34 gramas. Olha só.
28 gramas desse cara reage com 6 de hidrogênio, produzindo um total aí, ó, de 34 gramas desse carinha. Olha só, leis ponderais sendo aplicado aqui, né? 28 mais 6, totalizando 34 gramas. Olha que moleza. Eu ainda consigo relacionar de outra forma. Eu não sei que 1 mol na CNTP, 1 mol ocupa 22,4 litros, 1 mol. Quantos mol tem aqui? 1 mol. Então esse cara aqui ocupa em volume quantos litros? Esse cara tem 1 mol, ocupa 22,4 litros. Posso colocar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ocupa 22,4 litros. E esse aqui são 3 mols. Se 1 mol é 22,4 litros, esse cara ocupa. Esse que tem 3 mol vai ocupar 3 vezes mais que esse de cá, né? Vai dar 67,2 litros. Esse aqui são 2 mol. 2 mol dele, 1 mol ocupa 22,4. 2 vai ocupar o dobro, né? Vai ocupar 44,8 gramas. Opa, gramas não. Litros. Nós estamos relacionando aqui, ó. Volume. Vai ocupar exatamente 44,8 litros. Beleza? Olha só. Então, 22,4 reage com 67,2 de hidrogênio, produzindo aí para mim 44,8 litros de amônia. E ainda posso relacionar com unidades. Cada 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Aqui, por exemplo, vamos relacionar com moléculas. Se aqui eu tenho 1 mol, quantas moléculas eu vou ter? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio. 1 mol, bora botar aqui, ó. 1 mol, 6 vezes 2. 6,02 vezes 10 a 23. Mas vamos abreviar aí para 6. 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ó. Em moléculas. Essa quantidade de moléculas reage com essa outra quantidade de moléculas. Olha só. 1 mol tem essa quantidade de moléculas. 3 mol vai ter 3 vezes mais, né? 3 vezes 6 vai dar 18 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E, ó, essa quantidade de moléculas reagindo com essa quantidade de moléculas, e eu vou ter de produtos, ó, de produtos eu vou ter 2 mol. 2 mol tem quantas moléculas em 2 mol? Tem o dobro, né? O dobro disso, 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Moléculas. Tranquilo? Escreve aqui, ó, moléculas. Senão você vai confundir com mol. E nós estamos falando de moléculas. Beleza? Olha só. Simplesmente aqui do meu coeficiente estequiométrico, da qual eu retirei fazendo o balanceamento, simplesmente dele eu consegui extrair todas essas informações a respeito do nitrogênio. Ó. A respeito desse coeficiente, eu sei que ele tem 1 mol. 1 mol de nitrogênio equivale a 28 gramas. Recorri à minha tabela periódica. 1 mol equivale a 22,4 litros de volume lá na minha CNTP. E 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tirei simplesmente do meu coeficiente estequiométrico, beleza? Bora para os nossos exemplos? Olha só, vamos aí para o nosso primeiro exemplo, onde a gente vai relacionar mol com mol. Aí no enunciado ele fala que a combustão completa do metano, ou seja, o CH4, quando ele entrar em combustão, ele produz dióxido de carbono e água. Olha só, eu tenho aqui o metano produzindo dióxido de carbono mais água. Para isso ele precisa do oxigênio. Bora balancear nossa equação? Primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear, porque a nossa equação já está pronta. Então, olha só, de cá eu tenho um carbono, de cá eu também tenho um carbono. Opa, já está balanceada. Basta botar aqui só para a gente saber que já está balanceada. Agora, o hidrogênio. De cá eu tenho 4 hidrogênios e de cá eu tenho apenas 2 hidrogênios. Então, se eu colocar um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Ficou 4 hidrogênios, igual nos reagentes. Oxigênio. De cá eu tenho 2 oxigênios, mas aqui nos meus produtos, ó, eu tenho 2 com mais 2 oxigênios. Então, 2 com mais 2, eu tenho 4 oxigênio aqui nos meus produtos. De cá eu também preciso de ter 4. Se eu já tenho 2 aqui, se eu botar um 2 aqui, ó, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Pronto, está balanceado.
Aí eu tenho como coeficiente estequiométrico 1, 2, 1 e 2 de novo. E baseado nesse coeficiente, eu vou conseguir anotar todos os meus dados. São os coeficientes que me fornecem os dados para eu fazer o meu cálculo estequiométrico. Precisa de usar todo mundo, anotar o nome de todo mundo? Só se quiser. Mas a gente pode trabalhar só com quem ele falou, olha só. Ele está falando que o metano vai queimar e vai produzir dióxido de carbono. Vamos trabalhar só com eles, olha só. Vou trabalhar aqui então com o meu metano, esse cara, produzindo dióxido de carbono. Olha só, aqui eu tenho quantos mol? Aqui eu tenho 1 mol. 1 mol desse cara vai reagir e vai formar 1 mol desse outro cara, não é isso? Tem 1 mol reagindo, formando 1 mol de dióxido de carbono. Foi isso que ele me disse. E aí, ele está falando, ó, qual o número de mols de CO2, qual o número de mols de CO2, qual o número de mols de CO2 que eu vou ter na combustão de 0,3 mol de CH4. Então, falando que aqui de CH4, agora eu só vou ter 0,3 mol. Se eu tiver 0,3 mol, eu produzo quanto do dióxido de carbono? 1 mol de metano produzia 1 mol desse. Mas se eu não tiver 1 mol para queimar, se eu tiver apenas 0,3 mol desse, eu vou ter quanto desse? Olha só, é aqui que vem a minha regrinha de 3. Olha só, 1 mol está para 1 mol, assim como 0,3 mol está para x. É só multiplicar cruzado aí, né? Olha só. 1 vezes x fica x. 0,3 vezes 1. 0,3 vezes 1. X vai ser igual, 0,3 vezes 1, vai ser igual a 0,3 mol. Significa que, se eu tiver 0,3 mol desse cara, eu vou produzir 0,3 desse mol. Desse outro carinha aqui, de dióxido de carbono. Aqui no número 2, eu vou relacionar agora mol com massa. Olha só, vamos ler o enunciado. Está falando que quando eu tenho um carro a álcool, o vapor do álcool mistura com o ar e queima com a faísca produzida lá pela minha vela. Ele fala o seguinte, qual é a quantidade em mols de água quando eu queimar 138 gramas de etanol? Olha só, aqui está a minha reação. O meu etanol reage com o oxigênio, formando dióxido de carbono mais água. E aqui no enunciado ele me diz que se eu tiver 138 gramas desse cara, eu vou produzir quanto de água? Quantos mol de água? Primeira coisa é ver se está balanceado. Nesse caso, a reação já está balanceada. Então, é só eu vir anotando os meus coeficientes. São eles quem vão me dar todas as minhas informações. Ó, aqui eu tenho 1 mol desse cara, 1 mol desse cara. E aqui de água eu tenho quantos mols? 3 mol de água. Por que eu vou trabalhar só com esse cara e esse cara? Porque foram os que ele me deu no enunciado, olha só. Quanto de mol de água eu vou ter, ó, falando da água, se eu queimar 138 gramas desse cara. No enunciado ele não falou desse cara, ele não falou desse cara. Então não precisa eu anotar dado deles. Olha só, 1 mol desse cara vai reagir com o oxigênio e vai formar 3 mol de água. E ele quer saber exatamente quantos mol de água eu vou ter, olha só, quantos mol de água eu vou ter se eu queimar 138 gramas desse, ó. Se eu queimar 138 gramas desse carinha, quantos mol eu tenho aqui no final? Só que não tem como na regrinha de 3 eu relacionar mol com massa, aqui diretamente fazendo a regrinha de 3. Mol com mol, opa, tá na mesma unidade. Então, não vou precisar de mudar esse carinha aqui, ó. Aqui eu vou poder permanecer com 3 mol, porque a minha resposta é em mol. Então, aqui em cima, onde eu vou fazer a regra de 3, também tem que ser em mol. Aqui, quando eu vou fazer a regra de 3, também tem que ser em massa. Então, eu tenho que saber quanto é a massa de 1 mol. Eu vou lá na balança e peso 1 mol de álcool e vejo quanto é para eu colocar aqui. Só que ele já me fornece, ó, ele me fala aqui. A massa de 1 mol de C2H6O, 1 mol de álcool é 46 gramas. Cada mol pesa 46 gramas. Aqui eu só tenho 1 mol, pesa 46 gramas. Então agora eu posso fazer a minha regra de 3, porque eu sei que 46 gramas de álcool sendo queimados me fornece
3 mol de água. 138 gramas desse cara sendo queimado vai me fornecer quantos mol de água? Só multiplicar aqui cruzado, né? Olha só. 46 vezes x, 46x. 138 vezes 3. 138 vezes 3. O x está multiplicando com 46, o 46 passa dividindo. 138 vezes 3 dá 414. Dividido por 46. 414 dividido por 46, eu tenho aqui 9 mol de água. X vale 9 mol. Ou seja, 46 gramas me fornece 3 mol de água. 138 vai me fornecer 9 mol de água. No exemplo 3, eu vou relacionar a minha massa com o meu volume. E ele já fala de cara, ó. Ele quer saber o volume de CO2, ele está falando desse carinha. Qual o volume de CO2 na CNTP? Quando eu tiver a combustão de 200 gramas de metano. Quando eu tiver 200 gramas de metano, esse cara aqui, né? Quando eu tiver esse cara sendo queimado, quanto eu produzo desse? Então, olha só, ele tem aqui, ó, 200 gramas desse cara de metano. Vou produzir quanto de volume? Vou chamar aqui de V. Volume, que eu não sei, vou chamar de V. E eu vou anotar esses dados. Está balanceada a minha equação? Está balanceada. Então, olha só, vou anotar. Aqui, como não tem nada, significa que é 1. Aqui, como não tem nada, significa que é 1. Ó, então, aqui eu tenho 1 mol desse cara que reage formando 1 mol desse outro cara. Por que eu não tenho nada desse nem desse? Porque no meu exercício ele nem citou. Então, não precisa eu perder tempo anotando. Ó, 1 mol reage formando 1 mol. Aqui eu vou ter que converter esse mol para massa, porque o meu dado aqui está em massa. E aqui eu vou ter que converter esse mol para volume, porque aqui está em volume. 1 mol na minha CNTP equivale a 22,4 litros. Tem que estar na mesma unidade. Volume, volume. Aqui eu vou passar a minha unidade de mol para massa. E aí, a massa do meu carbono é de 12. Cada carboninho aqui, ó, vale 12. Cada hidrogênio vale 1. Como eu tenho 4 hidrogênios, vai ser 4. Então, eu vou ter um total de massa aqui de metano de 16 gramas por mol. Então, aqui, ó, 1 mol desse cara tem 16 gramas. Esse dado é fornecido, viu? Só esqueci de colocar aí. E, ó, 16 gramas reagem com o oxigênio formando 22,4 litros de CO2. Se eu tiver 200, eu tinha 16. Se eu tiver 200, se eu tiver muito mais, quanto eu vou produzir de volume? Só fazer minha regrinha de 3. Olha só. 200 gramas vezes 22,4 e 16 vezes V. 16 vezes V é igual a 200 vezes 22,4. 200 vezes 22,4 vai dar 4.480. O 16 está multiplicando, ele passa dividindo. 4.480 dividido por 16 dá 280 litros. Ou seja, 16 produzia 22,4. 200 gramas de gás, quando queimar, vai produzir 280 litros. No nosso último exemplo, eu tenho mol relacionado com moléculas. Ele me fala aqui, ó, que o acetileno, o C2H2, esse gás aqui, ó, o C2H2, que eu tenho ele em maçarico, eu consigo obter ele através da hidrólise do meu carbureto. Eu pego esse cara aqui, ó, CaCa2, e envolvo ele com água. Determine o número de moléculas de água. Ele quer saber o número de moléculas de água. Qual o número de moléculas da água? De moléculas da água. Olha, da água. Ele não quer saber do C2H2. Ele quer saber da água. Então, ele quer saber desse cara. Esses outros aqui, ó, ele nem vai trabalhar com eles, ó. Quantas moléculas de água eu terei quando eu hidrolisar 2 mol de carbureto? Quando eu tiver 2 mol desse cara aqui, ó. Quando eu tiver 2 mol desse cara, quantas moléculas de água serão produzidas? Essa minha equação já está balanceada, então basta eu colocar aqui o meu coeficiente 1 aqui para o meu carbureto de cálcio, só para eu saber. E baseado nesses coeficientes, eu tiro os meus dados para a minha questão. Onde eu sei que 1 mol desse cara
reage com 2 mol desse cara. 2 mols vai reagir com quantas moléculas? Eu vou ter que converter, porque aqui está em moléculas, aqui está em moléculas e aqui está em mol. 1 mol, lembra que 1 mol eu tinha exatamente, aproximadamente, né, vamos arredondar aí, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas em 1 mol. Aqui eu tenho 2 mols. 1 mol tem isso aqui. 2 mol vai ter o dobro, né? Vou ter 12, ó. Vou ter 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas em 2 mol. Em 2 mol. Aqui não precisa de eu mudar de mol para molécula, porque aqui já está em mol e aqui no meu enunciado, onde ele falou que eu tinha 2 mol, também é mol. Então, vou continuar falando aqui de mol, ó. Chamando de 1 mol. Eu tinha 1 mol, continua sendo 1 mol. Eu vou multiplicar isso aqui cruzado, né? 2 mols vezes 12 e 1 mol vezes x. 1 vezes x, x. E 2 vezes 12 vai dar 24 vezes 10 elevado a 23. Você multiplica 2 com 12. Esse aqui você conserva, só repete. Então, moléculas, moléculas. Quando eu tiver 1 mol, preciso de reagir com 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Se eu tiver 2 mol, eu preciso de reagir exatamente com o dobro, né? Com 24 vezes 10 elevado a 23 moléculas. É isso aí, galera. Vamos fazer os exercícios, porque essa matéria precisa de muito treino, de muito exercício. E tendo dúvida, me procura lá no privado. Falou, galera? Até mais. Abraços.